Graças a Deus. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Paz seja convosco da parte de Cristo. Que bom estarmos juntos. Quinta-feira da Vitória, sempre uma oportunidade muito especial para servir ao Senhor e servir a minha igreja. Bom estarmos juntos. Pegue a sua Bíblia agora, por favor. Abra comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 38. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. Deixa eu registrar aqui minha gratidão a Deus e a liderança da minha igreja pelas oportunidades tantas, esta mais uma delas, que eu sempre cumpro com honra e com distinção. Eu nunca venho para cá enxergando um compromisso comum, sempre venho para cá enxergando uma honra distinta, e isso sempre requer de mim um pouco mais de atenção e até de nervosismo, né? E eu estou feliz de estar aqui. Fiquei, não posso negar, particularmente empolgado por essa quinta-feira da Vitória, depois que eu vi o cartaz e vi que a gente estaríamos juntos, né? Com Sarando a Terra Ferida, que sempre me abençoa muito e há muito tempo. E é só eu que fui muito abençoado aqui, gente, ou mais alguém? Pelo amor de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Inclusive, eles estão sabendo agora que vão cantar mais uma canção. Vão cantar. E eu vou escolher ainda, né? A dupla honra em dias de vergonha. Né? Vocês concordam? Amém? O senhor deixa, pastor Lucas? Também, né? Agora que eu... Ia ficar horrível se você fizesse assim, ia ficar... Aí pode deixar que eu vou usar meu tempo com sabedoria aqui para a gente encerrar junto com o Sarando a Terra Ferida, tá bom? Eles estavam mexendo ali, eu quase falei assim, não desliga não. Mas é só plugar o negócio ali, vai dar certo. Eu creio. Capítulo 17, primeiro livro de Samuel, versículo 38. Eita, 38. Está escrito: e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Quantos podem dizer amém? Muito bom. Eu quero que possamos pôr os olhos nessa história clássica da Bíblia mais uma vez, na esperança e na segurança do caráter inesgotável das Escrituras, para mais uma vez permitir que esta história que acompanha aqueles que nasceram na igreja desde os tempos da escolinha dominical, né? E que tanto foi objeto de formulações aí de imagens, de a gente ficar pensando como é que foi, e tanto já nos abençoou. Pois bem, essa história ela é conhecida para além dos povos e religiões que tem como a Bíblia Sagrada seu livro base, porque ela é uma história inspiradora, ela é uma história que carrega um tom, carrega uma dose muito forte de expectativa sobre o leitor enquanto vai discorrendo, e uma explosão de alegria, porque a gente obviamente sempre tem a tendência de torcer por aquele lado que está em desvantagem. O mocinho Davi vai de verdade vencer o gigante Golias. E é essa enorme discrepância que havia entre os dois oponentes daquele embate que faz essa história ser tudo aquilo que ela é. Os filisteus haviam se reunido no alto do monte de um lado, os filhos de Israel do outro lado do monte, e ordenaram a batalha. De repente sai do meio dos filisteus o campeão deles, um gigante chamado Golias. Ele desce ao vale e começa a ter uma ideia e expor essa ideia.
Ele diz, não há necessidade de vocês ordenarem batalha, não vamos envolver os exércitos. Não há porquê. Vamos fazer uma coisa mais prática. Eu estou aqui como campeão do meu povo. Escolham o campeão de vocês. O campeão de vocês luta contra mim, campeão do meu povo. Quer vencer? Leva tudo. E aí começaram os soldados de Israel, inclusive o rei, a olharem uns para os outros e saírem de fininho, e um ambiente extremamente constrangedor começou a tomar conta daquelas pessoas. Afinal de contas, quem estava ali no vale dizendo isso era um gigante. Eu disse que era um? Era um? Essa era uma dianteira. Essa era uma vantagem que os filisteus tinham. E diferentemente de vantagens de outros tipos que outros povos têm dentro do ambiente de guerra, para dar um exemplo, olhamos no livro dos Juízes que os cananeus tinham uma vantagem sobre Israel. Na verdade, eles tinham uma vantagem sobre todos os povos da terra na época, porque eles tinham técnica metalúrgica. Eles dominavam o metal, e isso daí era um negócio que ninguém tinha. E isso deu para eles uma vantagem, uma dianteira durante um tempo, até que outras nações e outros povos desenvolveram a mesma tecnologia. E aí, se a gente der um salto na história, e se a gente vier agora, bem pouco para o século passado, vamos ver os norte-americanos começando a desenvolver uma arma nuclear, e pondo-se na dianteira bélica do mundo, mas aí os outros povos começaram também a desenvolver suas armas nucleares. Ou seja, todas as vezes que um povo consegue desenvolver algo que o põe em vantagem, logo, um pouco de tempo depois, outros povos conseguem replicar, igualar e não ter mais, ou não estar mais em condição de desvantagem. Quem está me ouvindo, diga amém, por favor. Só que a dianteira dos filisteus não era a metalurgia dos cananeus, tampouco era a arma nuclear dos americanos. A dianteira dos filisteus era de uma natureza, de uma ordem bastante específica, genética. E agora nós temos um problema, porque genética você não copia. Ou você tem, ou você não tem. Os filisteus tinham uma genética que lhes favorecia a produção de gigantes. A produção de... Então não adianta Saul, não adiantaria Davi, não adiantaria Samuel, não adiantariam juízes para trás, não adiantaria nenhum cientista de Israel, não adiantaria ninguém ficar olhando para lá e tentar reproduzir aquilo que os filisteus tinham como vantagem, porque não era uma questão científica para ser reproduzida em laboratório, não era uma questão tática para ser reproduzida numa mesa tática, também não era uma questão logística para ser reproduzida numa mesa logística, era uma questão genética. E aí começa a ficar interessante, porque eu só conheço uma pessoa, só uma, que tem o poder de alterar a genética, aquele que fez a genética. Você sabe quem é ele? Quem é ele? Diga Deus. Diga o Deus de Israel. Muito fraco, diga o Deus de Israel. Então agora as coisas parecem que ficaram muito boas, porque se o único que tem o poder de dar a um povo as mesmas condições genéticas privilegiadas dos filisteus e, portanto, também terem a capacidade de desenvolver gigantes, esse Deus é justamente o Deus de Israel. Então pronto, resolvido. Não está resolvido não. Porque eu não li na Bíblia, em nenhum momento, que de Israel tenham vindo gigantes. Teria sido para Deus extremamente fácil, por exemplo, ter ido lá em Abraão, cuja genética, inclusive, Deus já teve que interferir. Afinal de contas, era contra a genética, era contra as questões hormonais e físicas e fisiológicas para um homem da idade de Abraão e para uma mulher da idade de Sara terem um filho, sim ou não? Sim ou não? Então, já que Deus estava com a mão na massa, sabe quando você está resolvendo uma coisa? Já que Deus estava com a mão na massa, já que vai ter que interferir na genética de Abraão, então dá uma sopradinha, bota um ingrediente assim ó, na genética de Abraão, para que de Abraão, consequentemente Isaac, Jacó, as duas tribos de Israel, pudessem então também vir. Você leu isso na Bíblia em algum momento? Deus fez isso? Deus colocou a mão na massa, privilegiou o seu povo, interferiu na genética de Abraão, de Isaac ou de Jacó, de qualquer um dos cabeças das 12 tribos. Em Israel havia gigantes, sim ou não? Sim ou não?
Mas não teria sido mais fácil se Deus tivesse dado ao seu povo condições igualitárias em relação aos seus inimigos clássicos filisteus? Não teria sido uma boa ideia se Deus tivesse interferido na genética do seu povo, para dar ao seu povo condições igualitárias em relação aos povos terríveis como os filisteus, que tinham os descendentes de Anak? Não teria sido uma ótima ideia? Eu acho. Deus não achou. Deus tinha uma ideia melhor: preservar a desvantagem, para nisso ter um espaço para manifestar a sua glória. Você sabe por que é que mais de 4.000 anos depois da história de Davi e Golias, eu estou aqui pregando sobre ela? Porque a história de Davi e Golias não foi a luta entre dois gigantes. A luta entre dois gigantes seria uma luta de condições igualitárias. Nela Deus não teria espaço para ser glorificado. Eu só estou pregando hoje aqui sobre Davi e Golias, porque é a luta do menino contra o gigante. Então escute o que eu vim de Deus aqui pregar. Essa desvantagem não vai ser superada, não vai. Deus não vai mexer na sua desvantagem. Ele não vai te dar o mesmo dinheiro, não vai te dar o mesmo investimento, não vai te dar a mesma saúde, não vai te dar o mesmo corpo. Ele vai trabalhar na tua desvantagem para que o nome dele seja glorificado. Ageu capítulo 2 diz uma coisa: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê que Deus é dono do ouro e da prata, diga amém. Então por que Ele não te deu logo todo o ouro, toda a prata que você precisa? Se Deus é dono do ouro e da prata, por que Ele não deu para você, empreendedor, todo o capital logo que você precisa para montar esse negócio? Por que você está nessa ralação todo dia? Porque se você tivesse o mesmo capital que tem os teus concorrentes, se você tivesse o mesmo padrinho que tiveram teus colegas de faculdade para investir no teu negócio, em que Deus teria sido glorificado? Então vai ser com pouco, não vai ser com espada, vai ser com uma funda que esse gigante vai cair. E se tem alguém por aí para dar um grito de glória a Deus, faça isso agora, por favor. $40 e Golias no vale gritando: cadê? Cadê o campeão de vocês? Cadê o cara para me enfrentar? Fala mal do Deus de Israel, enaltece seus deuses, fala todo tipo de besteira, e ninguém sente um incômodo suficientemente capaz de romper com o seu medo e fazer descer ao vale. Todo mundo calado, todo mundo quieto, todo mundo constrangido, até que de repente Jessé, pai de Davi, chegou para ele e falou: filho, leva um lanche para os seus irmãos, leva um queijo bom para o capitão da guarda. Era mineiro, Jessé, aleluia. Quando Davi chegou lá, chegou na hora que o gigante estava gritando. Grita para lá, grita para cá, fazendo um estardalhaço. E Davi começou a se interessar pela situação. Se interessou, e aí os irmãos dele começaram a tripudiar. E aí, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? E aí Davi não responde, e vai colocando acontecendo, pergunta pela premiação. Menino esperto, inteligente, ficou sabendo da premiação. Pá, isenção de impostos, vai casar com a filha do rei. Eu gostei desse negócio aí, aleluia. Foi construindo para cá, chegando para lá, perguntou de novo, responderam de novo. Daqui a pouco ele entra na tenda de Saul e diz assim: ninguém precisa ficar com o coração desmaiado, eu vou. Normalmente quem vai costuma se manifestar nessa hora. Vamos tentar de novo. Ele disse: eu vou. Pergunta para o seu vizinho, enquanto o nosso pessoal do som tem um cadinho de misericórdia de mim, diga para ele assim: você vai? Abre um pouquinho mais, eu estou sentindo essa sonorização nossa tão abafadinha hoje. Dá um grau nela assim, para a gente ter um pouquinho mais de expansão, de repente tirar um pouquinho dessa limitação. Foi uma coisa mais pentecostal, estou me sentindo meio presbiteriano, aleluia, glória a Deus. Uma coisa meio... Não é... Escute. A questão é que, ao contrário do que você possa imaginar, Saul e Davi já se conheciam. Repete comigo: Saul, Davi,
Já se conheciam. A pergunta que Saul faz depois de que Davi derrota Golias, a pergunta que ele faz para Abner é: quem é o pai desse garoto? Ele não pergunta quem é o garoto. Quem é o garoto ele sabia. Ele perguntou quem é o pai dele. Mas por que ele conhecia o garoto? Pelo que está escrito no capítulo 17, verso 15. Davi, porém, ia e voltava. Isso aqui é antes do gigante Golias. Vamos de novo. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi, durante um tempo da sua vida, estava submetido a uma rotina, que a Bíblia coloca dessa maneira: ia e vinha de Saul. Então ele ia até Saul para cumprir um expediente. Qual expediente? Você deve se lembrar que espíritos maus começaram a atormentar Saul, e ele começou a ficar transtornado. E aí buscou-se no reino alguém que tivesse uma aparência boa, fosse de gentil presença e fosse bom músico. Nessa, Davi passou no concurso público. Foi para o palácio, começou a tocar e a capirotada saía de Saul. Só que Davi tinha uma outra função. Eu disse que ele tinha outra. Ele apacentava as ovelhas do seu pai. E se você percebe, eu também. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte: ele não podia deixar em definitivo cuidar das ovelhas do pai. Não tinha quem fizesse isso. Então ele deixava as ovelhas do pai e ia lá para dar um expediente no palácio de Saul. Toca daqui, toca de lá, sai demônio para cá, estribucha para um lado, aquela coisa toda. Daqui a pouco, voltava ele para cuidar das ovelhas. Daqui a pouco estava ele cuidando das ovelhas, batia um mensageiro na porta. Davi, o demônio pegou o homem de novo. Largava ele as ovelhas, pegava a harpa e ia para lá. Eu quero que você compreenda que alguém já está ficando cansado só de pensar nessa rotina. E cansa mesmo. Porque eu vim falar para pessoas aqui que inclusive entraram essa quinta-feira da vitória muito cansadas por uma jornada dupla. Pessoas que entraram aqui essa noite e o sonho da sua vida é parar de pendular entre um serviço e outro, uma tarefa e outra, uma coisa e outra. Você queria se dedicar só a um negócio, você queria se dedicar só ao ministério, você queria dedicar só à família, você queria cuidar só dos filhos, você queria só isso. O Senhor me disse assim: ainda não dá. Ainda estou te enxergando como necessário nos dois lugares. Enquanto eu enxergar você como necessário nos dois lugares, você não vai se dividir. Não, você vai estar inteiro nos dois. Porque quem tem qualidade não se divide, se multiplica. Pega a mão da pessoa que está do teu lado e diga para ele: Davi, horrível, vai de novo, Davi não era metade disso e metade daquilo. Ele era inteiro pastor das ovelhas, inteiro músico de Saul. Pastor, eu já estou cansado só de pensar. Eu te entendo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou te sustentar nessa jornada dupla. Eu vou te sustentar. Você não vai chegar um caco quando você estiver diante dos seus filhos. Você vai ser um pai inteiro. Você não vai estar um caco quando estiver diante das suas ovelhas. Você vai ser um pastor inteiro. Deus me trouxe para dizer: enquanto eu não substituo você, enquanto alguém não cuida disso ou daquilo, tu vais cuidar dos dois. E se alguém quiser fazer você enxergar isso sob uma perspectiva ruim, faça-me o favor, lembra dessa noite, e fala para ele: se eu ainda estou tendo que ir e vir, estar aqui e lá, é porque Deus está vendo em mim qualidade suficiente para ser alguém indispensável. Oh, pega a mão de alguém do teu lado e diga para ele: você não está sendo explorado, você é indispensável. Você não está sendo explorado por uma jornada, você é indispensável. Deus vai renovar as forças de gente essa noite aqui. Deus vai renovar as forças de gente essa noite aqui.
Gente que pensou que ia chegar quebrado amanhã, você vai chegar inteiro no palácio de Saul, vai chegar inteiro no rebanho de Jessé. Você não vai se dividir, você vai se multiplicar. Então Davi chegou diante de Saul e falou assim: ninguém preocupa, não precisa preocupar, eu vou. E quando ele disse, eu vou, Saul, e aqui eu quero que você, por mais que Saul não seja um mocinho, ele não seja um personagem aclamado, amado, ou etc e tal, por favor, olhe com ternura, porque eu não estou vendo malignidade aqui, eu estou vendo gentileza. E num gesto de gentileza, num primeiro gesto de gentileza, veja o que ele diz para Davi. Ele disse para Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar. Repete comigo: contra este filisteu. Se você é bom de português aí, você vai fazer essa análise. Eu esqueci, porque o este tem uma análisezinha aí, me ajuda quem lembrar. É uma coisa específica, determinada, não é isso? Ninguém sabe esse negócio não, gente. Um montão de gente nova aí. É determinado. O que é que Saul está dizendo para Davi? Ele está dizendo assim, ó: não é que você é fraco de tudo, não é que você é ruim de tudo, não é que você é incapaz de tudo, é que você escolheu um alvo, cara. Vamos contra este. Ele não está dizendo assim, ó, desiste desse negócio, você nunca vai poder entrar num campo de batalha na sua vida. Ele não falou isso para Davi. Ele não falou, não há futuro nenhum para você no exército de Israel. Ele falou isso? Falou isso? Você está vendo? Você tem tanta raiva do Saul que você não consegue nem olhar com... Seja bonzinho. Ele falou isso para Davi? O que ele falou para Davi? Contra. Então é mais ou menos o seguinte: você terá outras oportunidades, você pode conseguir em outro momento, Deus pode te usar uma outra vez, você pode abençoar sua família e ganhar prêmios num outro momento, menos nesse. E é aí que Saul se enganou terrivelmente. E eu quero me erguer no poder do Espírito Santo de Deus. Não é sobre malignidade, não tem malignidade aqui, tem gentileza com uma dose de carnalidade. Saul está sendo gentil, porém carnal. E o que você tem que entender é que se em alguém reside gentileza, mas também reside carnalidade, dispense os dois. Crente não pode ser orientado por gentis carnais. Crente que quer vencer desafio não pode tomar conselho com gentis carnais. Eles vão ser gentis, mas vão continuar sendo carnais. Vão ser gentis, mas vão continuar sendo naturais. Vão colocar a mão no seu ombro, vão afagar você com gentileza, mas com naturalidade e carnalidade vão dizer: isso daí não dá para você. Você pode até querer um emprego, esse não. Você pode até querer casar com ela, aí não. Você pode até querer ministério internacional, aí não. Ó Saul, guarde a tua gentileza e a tua carnalidade, porque o Deus que eu sirvo não me disse que eu não posso. O Deus que eu sirvo me diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Você não pode contra ele, porque ele se preparou para isso desde a sua meninice. Ele é um gigante. Ele é um? Quem ainda está aí, diga amém. Golias é um gigante, o que significa que ele alcançou sua condição, força e estatura máximas. Ele é grande, mas chegou no teto. Ele é grande, mas conquistou seu limite. Davi é um menino, mas ainda está crescendo.
E o que eu preciso que você compreenda é que esse teu adversário gigante já bateu no teto da sua potencialidade. Ele não pode ser maior do que é. Ele não fica mais forte do que já é. Enquanto que você, menino de Halamanchorelebaia, ainda não bateu no teto da tua potência, ainda não encontrou o limite do teu poder, você ainda está crescendo. Aponta o dedo para alguém e diga: Golias não tem mais para onde crescer, mas Davi ainda está crescendo. Você não pode ir. Ele se prepara para isso desde sempre. Mas ele já não tem mais para onde ir. Já não tem mais músculos a desenvolver. Já não tem mais altura para ganhar. Já não tem mais peso para conquistar. Ele já chegou no máximo do que podia. Enquanto só Deus que sabe até onde eu ainda consigo chegar. Quando Davi ouve isso, ele vai apresentar um currículo. Ele vai dizer: pera lá, Saul. Como que diz? Eu entendo que você esteja me desqualificando, mas se eu te contar algumas coisas sobre mim, acho que você vai mudar de ideia. Deixa eu te falar, Saul, como é que é a minha rotina na minha casa. Há predadores que cercam o rebanho do papai. Predadores que são vorazes e costumam ser implacáveis. Inclusive, alguns deles, às vezes, entram lá no rebanho e pegam uma ovelha e levam. Você sabe o que eu faço? Vou atrás. Quando é urso, mato. Quando é leão, garro na barba. Recupero a ovelha, levo de volta para o aprisco. Eis meu breve currículo, rei. Saul olhou para ele. Deve ter pensado: esse menino não vai desistir não. Eu vou tentar no mínimo evitar uma desgraça maior. Vou tentar fazer com que no mínimo ele consiga ficar 10 segundos no campo de batalha vivo. Eu vou tentar garantir a ele, pelo menos, tentar dar um arranhãozinho em Golias. Porém, não seja tudo envergonhado. Ei, menino, então vai. Que Deus seja contigo. Quando Davi virou as costas, pensou, ele falou: não, peraí, calma aí. Não vai sair assim. Tirou a armadura, pôs em Davi. Pegou um capacete tudo seu de Saul, pôs em Davi. Você já sabe o que vai acontecer, não sabe? Sim ou não? Davi vai usar essa armadura? Vai usar essa espada? Vai ou não vai? Agora eu te pergunto: Davi passou sua vida inteira nas centenas de guerras que ele guerreou. Ele passou sua vida inteira sem usar armadura? Ele passou sua vida inteira sem usar espada? Me responda. Davi não usou espada e armadura durante toda a sua vida depois desse dia, sim ou não? A partir da segunda batalha que Davi lutou, ele começou a usar armadura e espada. Ele só não podia usar na primeira. Porque a Bíblia apresenta-nos um conceito e um princípio espiritual que rege muita coisa em todas as Sagradas Escrituras. Eu vou lhe dizer o nome desse princípio: primícias. Aquilo que é primicial tem o poder de coordenar, apontar, lançar as bases. Deus nunca proibiu Davi de usar espadas e armaduras, senão pela primeira vez. O que Deus estava dizendo é o seguinte: você vai guerrear muitas guerras, mas a primeira
nas primícias você não usa espada, nem escudo, nem lança, nem couraça, nem capacete. As primícias tu me consagra em fé. Vai do teu jeitinho de garoto, e eu vou entregar o teu adversário. Uriaia, Xanda, Canto, Rebaia. Alguém ainda está por aí para levantar as mãos? O Senhor me trouxe para dizer: essa primícia é minha. Capacete, couraça, armadura. Davi vai fazer um test drive. E é exatamente quando ele começa a andar que ele olha para Saul e diz: não posso, não dá, não consigo andar com isto. Pelo amor de Deus, fica aqui. Davi não disse não consigo ficar com isso. Ele disse eu não consigo. Ele não disse eu não consigo ficar aqui conversando com você com isso. Ele disse eu não consigo. Tem coisas que se for para você ficar parado, servem. Mas se você estiver querendo andar, você vai ter que se livrar de algumas delas. Pastor, eu conheço o obreiro que está vestido da armadura de Saul. Pois já virou estátua no palácio dele. Porque quem não tem coragem de se desequipar daquilo que Deus não quer que esteja sobre ele, vai virar estátua de palácio. Para ficar parado, tem coisas que servem, mas se tu quiseres começar a caminhar na direção dos teus alvos, sonhos e propósitos, Deus me trouxe para dizer: tu vai ter que ter coragem de arrancar capacete, arrancar escudo, arrancar roupa, jogar a espada no chão e começar a tributar a Deus, a designar a Deus e a apontar para Deus o crédito desta batalha. Oh, levante a tua mão mais alto que você puder, porque Deus me trouxe esta quinta-feira da vitória para dizer para alguém aqui: você conhece meia dúzia de soldados vestidos da armadura de Saul, mas a vida dele está parada, ministério parado, família parada, negócios parados, o peso os paralisou. Mas quem quer começar a andar e a correr, vai se livrar de todo o peso que não cabe mais. Tem coisas que estão sobre você desde o início do ano. Você não se livrou delas. Só que tua vida também não andou. Tem coisas que estão sobre você e você não se livrou delas com um discurso de quem pensa e fala assim: ah, isso é fanatismo. Não precisa também tanto. Eu vou entrar. Você também, eu andei lendo umas coisas, assistindo uns vídeos. Tem um camaradinha que eu descobri agora no YouTube, que ele fala umas coisas assim que foram libertadoras. É libertadoras, né? Eu sei que tipo de libertadoras as coisas que você andou ouvindo foram. Foram coisas que te incentivaram a não tomar coragem para tirar de cima de você esse monte de cacareco velho, esse monte de mania ruim, de vício maldito, esse monte de palavrão na tua boca, esse monte de comportamento imoral. Aí você não tirou isso em cima de você porque alguém de uma teologiazinha maldita, alternativa, colocou na tua cabeça que é fanatismo. Não precisa disso tudo não. A graça. Aí você ficou com esses cacarecos todos, está com eles desde que o ano começou e está aí dizendo: pois, pastor, pois dá para ficar essa estátua que você virou aí. Faz um test drive, experimenta tentar correr na direção do gigante para ver se tu consegue esse monte de peso que tu está carregando. Sabe para que dá? Dá se for para ficar parado. Se for para ser um personagem a ser observado na sua inércia. Se for para ser estátua de museu, dá. Se quiser vencer gigante, vai ter que tirar.
Se quiser marcar a história de alguém, a começar pela tua própria, vai ter que ter coragem de fazer o que Davi fez: tirar de sobre si aquilo que não lhe permitia caminhar com desenvoltura. Nós estamos no dia 26 ou 25 de setembro, e a verdade é que você suportou, deixou passar, e esse peso ficou aí até hoje. Mas se você quer viver o último trimestre de 2025 caminhando na direção dos teus maiores alvos e conquistas, hoje a armadura de Saul vai queimar no altar. Davi disse: olha, eu tenho feito algumas coisas durante a minha vida. Eu não cheguei aqui de paraquedas. Eu tenho uma história que pode não ser uma história que parece validada aos seus olhos, rei. Mas eu venho lutado pelas coisas do meu pai a minha vida inteira. Eu venho defendido as ovelhas do papai, de ursos e de leões. Inclusive, muito provavelmente, com pessoas olhando e dizendo: esse menino é muito louco, porque ele arrisca a vida. Ele deve ser muito miserável, ele deve ser tão pobre, que ele precisa arriscar o pescoço por causa de uma ovelha. Ele deve ter tão pouca perspectiva de futuro, que ele pensa que se ele perder essa ovelha, ele está arruinado. Então ele bota o pescoço dele em risco contra ursos, leões, por causa de uma ovelha, outra, meia dúzia. A verdade é que esse espírito de desprezo que estava sobre os irmãos de Davi não é raro, pelo contrário, é comumente visto no nosso meio. Quando alguém olha para você e chama o que você cuida e pelo que você luta de poucas ovelhas. Por que você luta tanto por esse pequeno negócio? Por que você luta tanto por esse casamento que parece já ter se mostrado fadado ao fracasso? Por que você luta tanto por esses filhos que nem são seus? Quando o salmista falou sobre, eu já estou encerrando, quando ele falou sobre o mistério do ministério, da vocação e da convocação de Davi, ele falou assim, no Salmo 88, se não me falha a memória: detrás das ovelhas Deus o tirou, das ovelhas pejadas o tomou para rei em Israel. Das ovelhas pejadas. O salmista deu uma característica das ovelhas que eram cuidadas por Davi. Essa característica não está em 1 Samuel, não está em 2 Samuel, não está em 1 Reis. Essa característica não está no livro das Crônicas. Essa característica o próprio Davi nunca falou sobre ela. Saul não falou, Jessé não falou, os irmãos não falaram, mas Deus decidiu esconder num salmo a razão pela qual Davi lutava tanto por aquelas poucas ovelhas. Pergunte, qual é a razão? Eram ovelhas pejadas. Pastor, não falou nada, não conheço essa palavra. Não se preocupe, eu também não conhecia. Sabe o que são ovelhas pejadas? Ovelhas grávidas. A questão é que você, eu e qualquer pessoa está olhando a luta de Davi por uma ovelha e dizendo assim: é muita luta por pouca coisa. Só que ele conhecia o útero da ovelha. Ele não via uma, ele via 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 50, 100. Ele via o futuro. O que está fazendo você lutar tanto por aquilo que é aparentemente tão pouco? É porque você está enxergando o útero daquilo pelo qual você está lutando. Você já viu crescimento, potência, você já viu riqueza, você já viu prosperidade, você já viu grandeza, você já viu uma família pronta, você já viu um casamento no altar, você já viu um ministério frutífero, você já fez a ultrassonografia do teu projeto e você já viu que as ovelhas são grávidas. É por isso que você luta por elas.
Saul colocou capacete, couraça, armadura. Davi tentou andar, não conseguiu. E diz o texto que ele olhou para Saul e disse: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Verso seguinte: e Davi as tirou de sobre si. Quem colocou aquilo tudo em Davi? Quem colocou aquilo tudo? Quem colocou aquilo tudo? Quem tirou? Até quando você vai esperar que quem colocou tire? Até quando você vai custar para entender que você é o maior interessado em remover esse peso de sobre si? Para de esperar que alguém faça. Para de esperar que alguém corrija. Para de esperar que alguém perdoe. Perdoe você. Para de esperar que alguém te chame para conversar. Chame você ele. Para de esperar que alguém conserte a burrada que fez. Conserta você. Porque Saul não vai mudar nada para ele. Se você vai ficar com a armadura ou não vai, se vai vencer ou não vai, não é o futuro dele que está em jogo, é o seu futuro. Então pare de esperar dos outros aquilo que você pode fazer. Você sabe desabotoar essa couraça, você sabe tirar esse capacete da cabeça, você sabe tirar esse sapato no pé, você sabe tirar essa espada na bainha, você sabe se desequipar. Tira de cima de você e escapa pela tua própria vida. Davi agora está sem capacete, sem espada, sem escudo, sem couraça. A última informação do verso é: Davi tirou aquilo de sobre si. A primeira informação do verso seguinte é: e tomou Davi seu cajado na mão. Você percebeu? Pergunte o quê? Que Davi não ficou nem 3 segundos de mão vazia. Ele soltou a espada num versículo, pegou o cajado no outro. Pastor, quem é Davi? Alguém que entende que se eu estou de mãos vazias, eu estou mandando uma mensagem. Eu estou ficando aberto a outras pessoas que queiram me dar sugestão do que eu fazer da minha vida. Sabe por que tanta gente se mete na tua vida? Tanta gente quer colocar arco, quer colocar espada, quer colocar atiradeira, porque você não toma o cajado. Quando eles te viram de mão ocupada, eles vão parar de querer interferir e sugerir coisas para você colocar na sua mão. Crente não fica com mão desocupada. 3 aleluias, um glória a Deus. Lá no Kids, vou tentar de novo. Crente não fica de mão desocupada. Acorda a pessoa que está do teu lado e fala para ele: crente não fica de mão desocupada. Eu desprezo a espada de Saul para tomar o cajado do Senhor. Porque o Saul me sugeriu a espada. Eu largo a espada, fico de mão vazia. Aí vem o Abner e me diz assim: pastor Renato, pega um arco e flecha. Aí vem o outro fulano e me diz assim: pega uma lança. E as pessoas vão continuar sugerindo coisas sobre a minha vida e colocando na minha mão o que eu não deveria pegar. Por quê? Porque elas sempre me veem disponível e desocupado. O teu cajado de pastor esta noite. Se equipa daquilo que Deus reservou para você que está ligado à tua identidade no Senhor. Davi pegou a espada, pegou o cajado, começou a caminhar. Diz a Bíblia, repete após mim, para a gente encerrar. Diga, escolheu para si pedras do ribeiro. Diga comigo: escolheu para si pedras para o ribeiro. Não está escrito pedras do ribeiro para si. Não está escrito que Davi escolheu pedras para Golias. Ele escolheu pedras para si. Seu problema é que você está pensando muito no seu adversário, menos na sua munição. Escolha para você. Antes de você pensar no que vai ser usado para vencer, pense naquilo que serve para você, para ficar no teu alforje, para ser usado por você. Escolha sem pressa, com meticulosidade, vigilância e critério, aquilo que você vai trazer primeiro para perto de si, para depois você vencer os teus gigantes.
Davi escolheu as pedras primeiro para si, com o objetivo de olhar no gigante, e começou a partir na direção dele. Deixa eu chamar o pessoal aqui para... já estão... Nossa, que maravilha, está todo mundo aqui já. Você conhece a história, né? Quando Davi chegou diante dele, quem está aí ainda, diga amém. Puxa vida, eu estou tão animado, você nem tanto. Vamos de novo. Davi chegou diante dele, com a funda na mão. O gigante olhou para ele e falou assim: por acaso eu sou algum cachorro? E mais interessante que Davi tinha dito assim: eu matei leão, matei urso. E o gigante está falando: você está pensando que eu sou um cachorro? É que Davi não queria dar conversa, que ele, se fosse dar conversa, ele falou assim: rapaz, eu estou acostumado a matar bicho. Girou a funda, a pedra encravou na testa do gigante, o gigante caiu por terra de frente. Davi foi chegando. Era meio carioca, Davi. Pegou a espada de Golias, cortou a cabeça dele. Não antes de fazer uma coisa. Eu vou ler para você. Você é muito pequeno. Você é menino demais. Você é franzino demais. Pois ok. Então vou tirar uma onda. Pelo que Davi, verso 51, correu e se pôs em pé sobre o filisteu. Você percebeu que nesse dia Davi aumentou alguns centímetros? E quem foi o degrau dele? Eu não inventei nada. A Bíblia diz que ele subiu em cima do cara. Eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é caríssimo. Mas a Bíblia diz, pastor Renato, que ele subiu em cima do gigante. Literalmente naquele dia o gigante levantou Davi. Se o cara era tão grande como era, pensa comigo, no mínimo o cara tinha isso aqui de altura deitado, pra cá no mínimo. O cara tinha mais de 2,80 metros de altura. Então deitado ele tinha isso aqui. Isso aqui deve dar mais ou menos 1 metro, 90 centímetros. Eu estou falando para você que naquele dia o menino ficou 90 centímetros maior às custas do gigante que riu dele. Eu tenho uma palavra de Deus. Se você crê, levanta a mão lá no alto. Esse gigante vai ser degrau para você. Só quem acredita, pelo amor de Deus, dá um pulo dessa cadeira agora. Fica de pé do teu lugar, porque vai ser degrau. Vai ser degrau, vai ser degrau, vai ser degrau, vai ser degrau. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: deixa ele rir. Horrível, vai de novo, deixa ele rir. Ele vai virar degrau. Diga para ele: aonde houve desonra. Você ainda está aí, meu irmão? Diga para o teu vizinho: aonde houve desonra, haverá dupla honra. Golias vai ser degrau. Quem pode adorar, faça isso agora. Quem pode glorificar, faça isso agora. Deixa o Espírito de Deus impulsionar você. Deixa o Espírito de Deus falar com você agora. Deixa o Espírito de Deus encher teu coração de fé agora. Oh, você vai vencer esse gigante. Oh, aleluia. Será que alguém recebe isso? Em dias de vergonha, Ei, Davi! a esperança. Em tempos de guerra, Talvez. sem forma e vazio esteja o meu viver. Mas só haja de Deus.
essa. Recebe isso aí. Se é tempo de chorar, Recebe essa profecia cantada. pode deixar. Mas haverá uma festa ao amanhecer. O choro dura até uma noite Se é inteira. tempo de chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Em dias de a esperança, Pega essa palavra e guarda ela no teu coração. a esperança. Em tempos de guerra, talvez sem forma e vazio seja o teu viver. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de Talvez sem forma e vazio está a tua vida, teus sonhos, tua família. Mas o Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder é o mesmo e não mudou. Ele está mandando eu te dizer: eu vou dizer a você, haja paz e haverá paz. Eu vou dizer, haja saúde e haverá saúde. Eu vou dizer, haja prosperidade e haverá prosperidade. Eu vou dizer, haja perdão e haverá perdão. A única coisa que o Senhor precisa é que você se disponha a ser o alvo da palavra transformadora do Senhor. Você está do lado de uma pessoa para quem um dia Deus disse, haja. Quando Deus disse isso, a vida dele mudou completamente. E a pergunta é: por que a próxima vida que Deus vai mudar completamente não pode ser a sua? Porque a próxima terra ferida, árida, seca, destruída, a receber a chuva do renovo de Deus, por que não pode ser a sua? Deus fez por mim, por que não pode fazer por você? Deus fez pela pessoa que está do seu lado, por que não pode fazer por você? Pastor, estou
cansado de lutar as minhas guerras apenas com a força do meu braço, e não consegui viver a vida que eu gostaria. Mas a palavra de Deus esta noite produziu no meu coração fé. Eu estou crendo que em Deus eu posso vencer os meus gigantes, saltar as muralhas. Em Deus eu posso sair de uma vida sem expectativas, de uma vida triste, de uma vida solitária, para uma vida em família, produtiva, saudável, bendita, abençoada. Se você essa noite está me ouvindo aqui e entrou nesta reunião, talvez sem grandes pretensões ou expectativas, pois eu tenho algo para lhe dizer. Essa não vai ser só mais uma boa noite, só mais um bom culto, só mais uma boa palavra, só mais um bom louvor. Hoje a tua vida vai começar a maior e mais definitiva revolução pela qual ela já passou. E essa revolução chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele que pode revolucionar a história da sua vida e tirar você até do mais absoluto fracasso para a posição de uma pessoa digna, cheia de Deus, que dá bom testemunho da glória de Deus nessa sociedade. Pastor Eduardo, eu gostaria de começar a viver hoje uma transformação para a minha vida. Eu creio que esta transformação está em Jesus. Eu creio que esta palavra pregada aqui nesta igreja, que pode lavar a minha alma, que pode tirar de mim meus pesos e dores. Eu quero fazer uma aliança com Deus esta noite. Eu nunca fiz, mas de hoje não passa. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, permitir que Ele cuide de mim. Você quer isso? Faça um sinal com a sua mão para mim agora, onde você estiver. Saia do seu lugar pedindo licença ao seu vizinho, que fará isso com o maior prazer. Vem aqui no altar. Eu quero orar por você. E essa igreja, como sua nova família, quer te receber. Saia do seu lugar agora. Vem aqui no altar. Aonde está a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Deus hoje? Saia do seu lugar e vem aqui no altar agora. Eu estou vendo uma pessoa ali no corredor. Glória ao nome de Jesus o Cristo. Glória ao nome de Jesus o Cristo. Glória ao nome de Jesus o Cristo. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, querida. Isso. Deus te abençoe. Pastor, eu estou afastado de Jesus, da igreja, eu preciso me reconciliar com Deus. Sai do teu lugar e vem no altar agora. Você que quebrou a sua aliança com Deus e quer parar de dar desculpas, você quer se reconciliar com o Senhor hoje? Sai do teu lugar agora, vem aqui no altar. Tem perdão, tem aceitação, tem restauração para você. Deus vai fazer tudo novo. Ele te recebeu uma vez, vai te receber de novo. Te perdoou uma vez, vai te perdoar de novo. Sai do teu lugar agora, vem no altar aqui. Vem no altar aqui correndo. Correndo, vem correndo. Não perca tempo não, venha correndo. Quero dizer a todos vocês, aos que ainda estão pensativos, sai do seu lugar e venha no altar. Pastor Lucas, por favor, vem se dirigindo aqui para o senhor poder orar por essas pessoas. Mas eu quero falar uma última vez para você que está resistindo. A Bíblia te dá um conselho: se ouvires, pois a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Você pode sair daqui dizendo que não gostou de mim, pode sair daqui dizendo que eu gritei demais, mas nunca vai poder dizer que Deus não te deu uma chance. Você nunca vai poder dizer que Deus não te deu uma chance. Você tem ainda alguns segundos antes da oração começar e as pessoas que estiverem aqui na frente serem apresentadas diante do Senhor.